Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Lives para a Vida. E hoje nós temos um convidado especial que vai abordar um tema bem interessante. Já começou aí os festejos carnavalescos, já está todo mundo se aquecendo para o feriadão, muita gente vai viajar, muitos vão cair na folia, outros vão descansar, mas, em todo caso, é importante fazer isso com toda a segurança. E o nosso convidado de hoje vai trazer dicas super importantes para que você brinque com segurança, caia na folia e mantenha sua integridade física, tá bom? Já já vou falar sobre ele, vou apresentá-lo. Mas, antes disso, eu queria falar para vocês que o Feirão das Profissões da Uninter já está a todo vapor. E é a sua hora de fazer a sua matrícula e começar 2025 com o pé direito. Saia na frente e já comece desde já. Se você tem dúvida com relação a que curso deseja fazer, chama a nossa equipe lá no link da bio, que a gente tem um teste vocacional para você tirar todas as suas dúvidas e fazer o curso que cabe no seu bolso e que é adequado ao seu perfil profissional. E, por falar em Feirão das Profissões, a semana que vem vai ter um evento, que é o ápice do Feirão das Profissões, que é no dia 6/3. Vai ser um dia todo de lives no YouTube do Grupo Ninter. Temas bem interessantes, por exemplo, convivência, desafios e oportunidades na formação dos profissionais de ensino. Vamos ter também a inovação e a diversidade intergeracional em projetos cada vez mais complexos. Desafios e oportunidades das diferentes gerações na gestão pública, jurídica e segurança. Gerações no setor ambiental e agro. Convivência, sustentabilidade e inovação no mercado de trabalho. Gerações na área de saúde. Desafios e oportunidades na convivência, valores e expectativas. E do offline ao online, o choque das gerações no mundo profissional. No dia 8, aqui no nosso polo, na Zona Norte de Natal, a gente também vai ter um evento bem interessante. Então, você é convidado a visitar o polo pela manhã, a partir das 8 horas. Estaremos aqui para esperar você para participar do evento Feirão das Profissões. Você será muito bem-vindo. E olha só, segue o nosso canal lá no YouTube, o Ninter Natal Zona Norte, para que você possa acompanhar as lives, os eventos que a gente faz por aqui. Ativa o sininho para que você não perca nada, tá bom? E agora eu quero chamar o nosso convidado, que é o comandante Iranildo. Eu gostaria que ele se apresentasse para os nossos ouvintes, né, da noite de hoje. Quem é o comandante Iranildo? Seja muito bem-vindo, Iranildo. Boa noite, Jeane. Eu quero agradecer ao Uninter, Polo Natal Zona Norte, por essa oportunidade de estarmos aqui e para falar de um assunto bastante interessante, né? Como você já falou, eu sou o comandante Iranildo da Escola Bombeiro de Aço, Bombeiro Civil Mirim. E nós somos militares, né, da reserva do Corpo de Bombeiro e, graças a Deus, nós fomos formados pelas fileiras do Corpo de Bombeiro e temos passado o longo da nossa vida fazendo prevenção em festas e principalmente em festas carnavalescas, né? E aqui nós somos gratos pela oportunidade de estar contribuindo. As orientações que nós vamos dar aqui, eu creio que vai servir para um carnaval mais seguro. Muito bem. E o tema desse nosso bate-papo hoje é brincadeiras perigosas. Como evitar acidentes na água. Comandante Iranildo, é muito comum acidente na água, mais do que fora da água, por exemplo, nas praias, nas folias. Essa data é uma data muito propícia para o pessoal procurar as praias, as lagoas, né? As pessoas também vão para suas casas de praia onde tem piscina e realmente tem esse tipo de situação. As pessoas vão brincar, as pessoas vão ter brincadeiras no meio líquido, né? E geralmente se acontece acidentes, porque aquela brincadeira que a gente, quando criança, chamava de agarra-agarra, né? Aquela brincadeira de uma criança agarrar a outra e fica aquela gritaria. E muitas vezes uma criança ela está pedindo ajuda, mas por motivo de muito barulho, muita zoada, você não vai dar a atenção devida àquela pessoa por motivo de uma brincadeira. Seria interessante evitar esse tipo de situação. Quais são as brincadeiras mais comuns e perigosas que acontecem nas piscinas, nos mares, nas lagoas? Eu acho que todos os corpos de bombeiros têm um registro de pular, né?
pular em barreiras, pular de parapeito de pontes, brincadeira de empurra-empurra nas bordas da piscina, né? A gente tem casos com fatalidade, né? E brincar de se segurar para ver quem tem mais tempo de apneia, aquele chamado caldo, um colega está dando um caldo no outro e não respeita o limite do colega, e muitas vezes quando vai soltar ele já tem, né, se desfalecido, muitas vezes é necessário levar ao pronto-socorro e muitas vezes ele chega até a perder a vida. Que coisa, né? E por que empurrar alguém na água é tão perigoso? Eu acho que essa pergunta é bem interessante, porque o pessoal gosta muito dessa brincadeira, né? Porque você muitas vezes não está esperando aquele empurrão, né? Aí, às vezes você pode cair no meio líquido sem você estar preparado para isso. Então não é um mergulho, é um acidente, é uma queda. E você pode cair e ter pedra, pau. No caso de uma ponte, pode estar até passando uma embarcação de um pescador, até um jet ski, uma coisa desse tipo, e vai acontecer um acidente. Dificilmente não vai acontecer um acidente com essa brincadeira de empurrar, né? Não é uma brincadeira indicada. Entendi. E quais são os principais riscos de saltar de lugares altos? A gente vê muito ali, por exemplo, na ponte de Igapó, quando a gente passa, né? Algumas crianças brincando ali de pular, e ali é bastante alto, né? Os nativos, as pessoas que moram ali, a gente passa e acha que eles pulam em qualquer local. Não, eles têm um local, eles já conhecem, eles sabem aonde a profundidade dá para ele pular, aonde não dá, aonde tem pedra, aonde não tem, aonde tem até resto de materiais da própria Ponte Velha, já que o assunto é a Ponte Velha, pode ter aqueles pedaços de vergalhão, aquelas pontas de ferro. Então, para uma pessoa que não conhece, para eles mesmos já é perigoso. O risco dele mergulhar e bater com qualquer coisa lá embaixo que venha provocar uma fratura e trazer um risco para a integridade física da pessoa. Entendi. No caso, a minha pergunta era mais voltada assim, às vezes não tem nada, mas a forma como a pessoa cai pode causar uma lesão na coluna, por exemplo? Depende da altura. Porque assim, até uma certa altura, tá certo? Esse seu choque, o choque do seu peso com a água, ele não vai trazer dano para você. Mas, por exemplo, por que a gente não tem... por que geralmente, quando a gente fala da ponte Newton Navarros, geralmente a pessoa não sobrevive? Porque é como se você estivesse pulando num concreto. Porque a água, esse choque do corpo com a água, ela se torna sólida, entendeu? Então, veja bem, às vezes não precisa ter nada estranho, só a própria água vai fazer com que você tenha essa lesão. Interessante, né? É. Às vezes a coragem não é a principal fonte de sobrevivência. Às vezes é o local, né? Você pode ser até corajoso, mas uma situação dessa, uma altura dessa pode ser fatal. Você vê que a forma que a pessoa tem, o contato com o meio líquido, dependendo da forma que ele cai na água. Pronto, a gente assistindo aquela modalidade de esporte que as pessoas saltam na piscina, né? Daquele trampolim. Você vê que quando a pessoa cai na posição correta, ele quase não joga água, a água quase não sobe. Quando ele desequilibra um pouco, que ele tem um choque maior com a água, ele transborda mais a água. Então, veja bem, digamos assim, se você não tiver realmente afinidade com essa forma de mergulhar, você vai ter um trauma, você vai se machucar. Então, a orientação é evitem esse tipo de altura, né? Seria bom que não fizesse, né? Seria bom, porque todo carnaval, todo período festivo, de férias, essas coisas, nós temos registro de ocorrências desse tipo de situação. Comandante, e o que fazer quando alguém sofre um acidente na piscina ou no mar? O ideal é que você tenha noções básicas, no mínimo noções básicas, para fazer esse atendimento. Mas, assim,
Se a pessoa estiver submersa, você tem que resgatar. De qualquer forma, você tem que resgatar, colocar no lugar seguro e fazer o atendimento, não deixando de ligar para o socorro, para o SAMU, para o Corpo de Bombeiro, para a Polícia Militar, procurar ajuda específica, especializada, tá certo? E ver. Se você viu o acidente, se você percebeu, se ele bateu com a cabeça, você tem que ter o maior cuidado para não lesionar mais. Né? Você tem que, de toda forma, pedir o socorro, pedir ajuda para que chegue alguém que realmente venha fazer esse atendimento de forma profissional, técnica profissional. Entendi. E como é que um outro banhista, alguém que está ali do lado da pessoa que está brincando na água, identifica sinais de afogamento? Bom, a pessoa que tem o curso de guarda-vida, a gente percebe porque a pessoa começa a bater no meio líquido, ele começa a bater na água e ele não sai do local. As braçadas dele, a remada dele já não está mais surtindo efeito. A gente também percebe que ele já começa a ficar eufórico dentro da água, já olhar para um lado, já olhar para outro. De imediato ele não pede ajuda porque ele está meio que com vergonha, né? Ele entrou ali para dizer que era melhor, que sabia o que fazer e tal. Mas o profissional e alguém que tem noção já percebe que o esforço físico dele não está dando resultado. Ele continua nadando, não sai do local e ele já começa a girar, olhar para um lado, olhar para outro e ele começa a afundar, tá certo? E depois, sim, ele começa a dar com as mãos e tal. Então, nós profissionais, a gente chega antes. A gente chega bem antes. Quando a gente já percebe que ele está nadando, remando e não está saindo do local, a gente já se aproxima dele. Né? Quando a gente se aproxima dele, que a gente ajuda ele muitas vezes aceita, muitas vezes não aceita. Né? Não, eu sei o que eu estava fazendo. Não, a gente veio aqui só para lhe dar um apoio e tal, vamos sair com a gente e tal, e a gente consegue fazer. Mas só é interessante você entrar se você tiver condições para isso. Entendi. Não adianta uma pessoa que não tem habilidade na água tentar salvar alguém. É melhor chamar o socorro próximo. É verdade, é porque a gente assistindo os vídeos, a gente vê o bombeiro, o guarda-vida fazendo esse tipo de resgate, você acha até que é fácil. Mas, na verdade, existe um condicionamento físico muito bom, existe uma técnica muito grande do profissional para fazer aquilo ali, tá certo? Ele tem que ter um preparo físico, um preparo psicológico para retirar aquela pessoa. Porque se você não souber fazer aquilo ali, vai ser mais uma vítima. Lembrando que toda vida que você viu uma pessoa pedindo ajuda, você só vai entrar se você tiver condições, mas mesmo sem condições de entrar, você pede para alguém chamar o socorro. Entendi. Comandante, por que é importante respeitar as placas de aviso de área sinalizada em locais de banho? Eu pergunto isso porque, por exemplo, ali na Praia do Meio, essa semana eu tive a oportunidade de passar por lá, e tinha uma placa logo falando de risco de afogamento, evite nadar aqui, mas a gente vê as pessoas ali. Então, qual é a importância de respeitar esse tipo de sinalização? As placas elas não são colocadas ali porque se deve colocar. Elas são colocadas ali porque existem estudos, existe registro de incidentes nesse local. Muitas vezes é fenômeno da própria natureza, que nós chamamos vala de retorno, valão, corrente contrária, pedras, esse tipo de coisas. Então, o que é que acontece? As pessoas que a senhora vê são aquelas pessoas que realmente gostam de desafiar e gostam de viver em perigo. Então, elas vivem realmente de fazer esse tipo de situação. Na verdade, geralmente são jovens, né? Jovens ou pessoas que, infelizmente, ingeriram bebida alcoólica, muitas vezes, pessoas que não conhecem o local, mas vê as placas e não leva a sério. Entendi. O senhor falou agora em bebidas alcoólicas e já me levou à minha próxima pergunta, que é: como a ingestão de bebidas alcoólicas pode aumentar o risco de acidentes aquáticos? Bebidas alcoólicas, né? A gente tem o hábito de dizer que bebida alcoólica não combina com volante, né? Eu também acho que bebida alcoólica, na verdade, não combina com quase nada, principalmente
você está no meio líquido. O que é que a gente percebe? A gente percebe que tem ali 2, 3, geralmente homens, né, bebendo e tal, e diz, agora vamos nadar, vamos até aquele ponto ali. Muitas vezes uma embarcação, às vezes tem uma embarcação ancorada, e diz, vamos até aquela embarcação. Veja bem, para existir um projeto, você tem que entender que você vai, mas você tem que voltar. Você tem que ter resistência para ir e para voltar. O problema é que você vai até o seu limite e se esquece que tem que voltar, tem que sair do meio líquido. E muitas vezes você nunca faz isso só, você vai com um grupo de 3, 4, 5 pessoas para mostrar realmente quem é mais preparado. Aí a pessoa, quando bebe, geralmente fica mais eufórico, perde a noção do perigo, perde a noção do tempo, de distância, não é verdade? Então, o que é que acontece? Quando cansa, e agora vamos voltar. Cadê a resistência para voltar? Cadê o preparo para voltar? O que é que acontece? Começa a pedir ajuda, esse próprio colega que está lá vai querer ajudar e se torna mais uma vítima. E muitas das vezes a gente percebe, né? Um casal, 2 amigos, estavam tomando banho na praia, os 2 desapareceram, fulano foi ajudar Beltrano e nenhum saiu por esse tipo de situação. Entendi. Temos aqui um recado, o Ricardo de São Paulo mandou os parabéns para a live de hoje, muito interessante, ele falou. E mandaram um abraço para o comandante Iranildo, parabéns pelo trabalho, muito show, o trabalho social que ele faz junto à juventude. Seus sonhos, viu, comandante? A gente que tem aí os nossos alunos aí da nossa escola, Bombeiro de Aço, os Bombeiros Civil Mirim, né? A vocês o meu respeito, né? Os nossos alunos, vocês, meus alunos, são orientados, né? A gente costuma dizer que água no umbigo é sinal de perigo. Eita! Né? Os nossos bombeiros mirins, eles são orientados, né, a tomar banho só com a água na altura do umbigo. Eles são orientados a pedir socorro, eles sabem ligar da forma técnica, profissional para os serviços de urgência e de emergência. Que bacana. E por falar nos seus alunos, aproveita, comandante, e fala para o nosso público onde são as unidades de bombeiro de aço. Qual é a idade que a gente pode colocar o nosso filho lá, a partir de que idade? Fala um pouquinho desse projeto aí para o nosso público. A nossa escola, ela está situada aqui na Zona Norte, no Conjunto Pajuçara, Zona Norte de Natal. Nós temos 2 unidades em Extremóis, né? Essas 2 unidades são social, da Prefeitura de Extremóis, da nossa prefeita Jussara. E também temos convite agora para ir para João Câmara. Nós já estivemos em João Câmara, já fomos convidados e talvez a gente chegue até lá para levar mais um embrião da nossa escola, né? E para entrar na nossa escola, o aluno precisa ter 7 anos de idade, estar estudando na rede pública ou na rede privada, tá certo? E ter o desejo de ingressar e de cumprir as regras, porque nós somos militarizados. Nós temos uma hierarquia e essa hierarquia ela tem que ser cumprida. Perfeito. Então, você tem a chance agora de colocar o seu filho, desde já, procure aí o comandante Iranildo, ele está lá no nosso Instagram, a hashtag do Bombeiro de Aço, você pode encontrar o Instagram, não é, comandante? Ou então do próprio comandante Iranildo. Nós temos o nosso Instagram da nossa escola, que é Bombeiro Civil Mirim Oficial, onde nós temos todos os nossos trabalhos. Nós só damos matérias bombeirísticas, nós também cuidamos do meio ambiente, nós fazemos brincadeira, nós jogamos um futebol. Tem o aniversário da minha esposa, que é a coronel, né, que é a subcomandante da escola, e todo ano tem o aniversário dela, que é uma brincadeira, tem o tema de abelha, tem de estite, esse ano vai ser, esqueci até de que vai ser, mas resumindo, é uma escola que veio realmente para ficar, porque nós falamos a língua do jovem, da criança e do adolescente. Muito bem, eu quero aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço para a comandante Ana Ciara, que é um amor de pessoa, alguém que estimamos bastante. Um abraço, viu, comandante? É um prazer ter o seu esposo hoje aqui, hoje palestrando com a gente. E vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Você falou agora em criança, aí a minha pergunta é sobre criança. Crianças e adolescentes costumam subestimar os riscos, não é? Como os pais podem orientar sobre a segurança na água? Eu sei que você é pai também, né? Como a gente pode fazer essa orientação para os nossos filhos? Jeane, eu cresci escutando uma frase que dizia assim, que criança cega, né?
Eu sempre olhei para a criança e nunca ceguei. Né? Na verdade, acidente acontece. Não, acidente não acontece. O acidente ele só acontece quando a prevenção falha. Há falta de prevenção, o risco de acidente aumenta. O que é que a gente percebe? A gente percebe que no Carnaval, estamos falando de uma data, né, muito vivenciada no Brasil, né? O Carnaval é coisa de cinema, digamos assim. O que é que acontece? É uma mistura de bebida alcoólica, meio líquido e a criança. Nós sabemos que a criança ela não tem a noção do perigo como uma pessoa formada, uma pessoa adulta. Então, para ela, é tudo normal, é tudo tranquilo. As pessoas costumam a se programar nas suas festas, mas eles geralmente não pensam na sua própria segurança. Coisa simples, você vai para a praia, você coloca uma pulseira, identificando, você coloca o seu nome e o número do seu telefone. Se a criança perder, essa pessoa que vai encontrar essa criança, ela vai ligar para você e vai lhe entregar essa criança com segurança. Você também, quando sai de casa, você orienta essa criança, quando ela se perder, que ela procure os agentes de segurança, bombeiro, polícia, bombeiro civil, guarda municipal, né? Que essas pessoas vão levar essa criança até você. Outra coisa, as pessoas costumam ficarem sentadas nas barracas das praias, das lagoas, bebendo, conversando, escutando músicas, e não olha se ali tem um guarda-vida, não procura um local seguro. Os adultos geralmente se sentam, vão conversar e deixam as crianças tomando banho. Uma criança começa a conversar com a outra, vai se afastando, quando olha, cadê a mamãe, cadê o papai? Fica nessas dificuldades. O ano passado a gente estava de férias, a gente foi para Recife, e a gente, em 20 minutos que eu estava sentado na praia com minha esposa, 2 ocorrências de crianças perdidas. 2. Eu tinha pensado nessa parte, você acredita, de criança perdida, eu estava pensando sempre nos acidentes com água, mas você falou, isso é uma coisa que acontece demais, né? Nesses eventos de férias, do verão, do carnaval, porque são muitas concentrações de pessoas e o risco de perder a criança é imenso. A não ser quando você está na casa de amigos, num condomínio fechado, né? Mas uma praia, uma lagoa, um rio, enfim, né? A incidência é imensa, né? Aí eu lhe pergunto, existem regras básicas que todo mundo deveria seguir antes de entrar na água? Com certeza. Primeiro, você teria que saber nadar para poder entrar na água. Segundo, você não deve ter ingerido bebida alcoólica. Você não pode se alimentar e, assim que se alimentar, entrar na água. Não é verdade? Aí você me pergunta por quê. Vamos falar bem grosseiro para que todo mundo entenda. A gente se alimenta, a primeira coisa que dá na gente é o quê? Uma sonolência. O nosso organismo ele pede repouso. Então, você está ali sonolento, cansado, e agora você se vê no meio líquido. E agora você quer sair daquele meio líquido e você não tem força para sair. Porque você está com um peso a mais, que você se alimentou, você está, digamos assim, com a barriga cheia, não é verdade? E vai aumentar a sua dificuldade. Então, são essas regras, né? Não entrar no local que você não conhece, não passar com a água do umbigo, tá certo? Não mostrar que você... Ali não é uma competição de natação, ali é um momento de lazer, Interessante. Como podemos incentivar as brincadeiras seguras e evitar comportamentos de risco? Brincadeira segura, né? A gente percebe que... Eu costumo dizer o seguinte, praia não é local até para brincadeira, porque hoje você vê o seguinte, você vai jogar futebol na praia, sem querer você joga uma bola e pega no rosto de alguém. Essa pessoa não vai gostar, vai querer revidar, ali pode se tornar uma tragédia pelo simples futebol. Fulano bateu em ciclano, que vai chamar o pai, que vai chamar a mãe, e daqui a pouco tem 4, 5, 6 adultos brigando por motivo de uma bola. Não é verdade? Mas aí vamos agora brincar de nadar, quem vai até ali, quem vem até ali. Não é seguro. Por quê? Se precisar do socorro, quem é que vai socorrer? Vai ter um guarda-vida? Porque nós costumamos, Jeane, colocar as nossas responsabilidades sempre no poder público. Não é verdade? Muitas vezes você já deve ter ouvido falar em descoberta. Descobriram uma lagoa nova.
Muitas vezes o corpo de bombeiro nem sabe que existe essa lagoa, mas já tem lá uma grande quantidade de pessoas se concentrando lá, brincando, tomando cachaça lá. Acontece um afogamento. Para o corpo de bombeiro ir resgatar o corpo, ele tem dificuldade até de chegar no local. Que não sabe nem da existência. Não sabe nem da existência. Mas veja bem, o que eu acho interessante é que nós, vamos falar de nós brasileiros, né? A gente vamos para o carnaval, vamos para o carnaval. Comprou as 4 caixas de cerveja, comprei. Dá, rapaz, não compro mais 2 que 4 não dá. Alugou a casa, aluguei. A gente lembra de tudo. Não lembra de olhar o plano de saúde, não lembra de pensar no retorno. Muitas das vezes, Iane, você vai para uma casa de praia grande, que às vezes tem 60 pessoas nessa casa de praia, incluindo crianças e adultos. E tem uma piscina, digamos assim, uma piscina com 2 metros de profundidade, 6 metros de comprimento. Mas você investe nesse aluguel na casa de praia, você investe no carro para ir deixar você, muitas das vezes, você investe no carro para ir buscar, mas você não investe num guarda-vida. Tem um profissional chamado bombeiro civil, que é o bombeiro, é um bombeiro igual a mim, eu sou bombeiro militar da reserva. Graças a Deus eu sou da reserva remunerada, né? Eu estou aposentado, porém todo mês eu recebo o meu salário como bombeiro. O bombeiro civil, ele se formou em bombeiro civil, ele também pode ser guardião de piscina ou guarda-vida nas praias. Então você pode contratar, olha, se você tem 60 pessoas numa casa, uma chácara, por exemplo, você tem 60 pessoas, onde tem uma piscina boa, uma piscina que, para você ter um problema de afogamento, não precisa ser uma piscina grande. Uma piscina pequena, você não soube nadar, você teve até um mal súbito, você vai se afogar. Então, o que acontece? Você pode contratar um profissional desse. Eu não vou nem dizer o valor de uma diária de um profissional, de um bombeiro civil. Mas veja bem, 4 dias de carnaval, você contratando um guarda-vida para ele chegar lá de 8 horas da manhã, e sair às 17 horas. Por mais caro que ele cobrasse, não vale uma vida? Com certeza. Né? Mas ninguém não lembra. Lembra da caixa de cerveja, lembra do paredão, lembra de alugar um paredão, que muitas vezes não é barato. Lembra de alugar a banda de música para a sua própria casa, mas não lembra da questão de segurança. Eu confesso a você, comandante, que nunca estive em um ambiente privado, que não fosse um clube, por exemplo, que tivesse um guarda-vida. Essa informação aí é bem interessante, né? Então, você que tem uma casa de praia com uma piscina profunda e vai fazer uma grande festa, pense na segurança dos seus convidados e da sua família, não é? Verdade, verdade. E agora eu vou fazer a nossa última pergunta, que é: quais são as melhores medidas de prevenção para evitar tragédias em ambientes aquáticos? Vamos começar saindo de casa. Na nossa saída de casa. A gente sai de casa para passar 4 dias fora do nosso lar. Vamos pensar antes de chegar no meio líquido. Porque a tragédia pode ser no meio líquido, mas pode ser no caminho. Os nossos aparelhos elétricos e eletrônicos, que não necessita de ficar energizado. Por exemplo, TV. Não precisa passar os 4 dias na tomada. O nosso secador de cabelo, que muitas vezes a pessoa chegou do trabalho rápido, já tem muita gente, bora, terminou de fazer o cabelo lá, deixou o secador lá. Muitas vezes tirou o celular do carregador, deixou lá. Né? O botijão de GLP não desligou o registro. Certo? Esse tipo de situação já pode trazer uma tragédia grande ali. O carro está revisado, está regulamentado, Alinhado, né? Alinhado, correto para fazer essa viagem? Para onde vai? Conhece o local que vai? Tem segurança? Tem guarda-vida? Os postos de guarda-vida estão funcionando? A saúde desse local está funcionando? Não está em greve? Você deu uma analisada para saber se a saúde não está em greve? Porque pode estar em greve. Você está indo para um local onde a saúde está em greve, onde a segurança está em greve. Né? Chegou no meio líquido. Você vai entrar? Porque eu vi e achei bonito. Mas eu estou aqui, mais minha namorada, estou mais meu pai, estou mais minha mãe, estou mais minha esposa, estou mais meus amigos e tal. Qualquer coisa eles vão me buscar. E se eles forem ficar também? Quando se falar em carnaval,
Você vai lembrar de quê? De uma tragédia. Você não vai lembrar de uma festa. Você não vai se lembrar de um momento feliz, e sim de um momento triste. De um momento triste. Por uma coisa muito simples, que você não planejou sua festa. Interessante. Eu confesso a você que eu fiquei impressionada com a lista de itens de segurança que o comandante Iranildo mencionou aqui, né? Que às vezes a gente só... Eu estava falando de questão de afogamento, brincadeira na água, mas existe todo uma preparação prévia, né? Desde a saída de casa, deixar a casa sozinha, fechada por 4 dias, né? E deixar tudo lá bem seguro, bem tranquilo, para quando a gente voltar para casa, a nossa casa também está íntegra, não é, comandante? Nos esperando para esse retorno. É verdade, é porque é assim, a gente, muitas vezes, a gente se programa para ir. E eu costumo dizer que a ida é bem mais fácil do que o retorno. O retorno é aquilo como eu digo para você. Você já vem com desgaste, onde você tem que ter maior atenção. Eu não tenho dados oficiais, mas a gente bombeiro costuma dizer que os acidentes acontecem quando a gente está chegando em casa. A gente relaxa mais a guarda. É tipo assim, você vai para um local que você ouve falar que é perigoso. Você chega lá, fica um pouco tenso. Você passa 2 dias lá, não viu falar nada, não viu falar de crime, não viu falar de nada, você já começa a relaxar, já começa a querer sair, chegar mais tarde, não é verdade? Jane, para você ver como é tão interessante o item de segurança, que hoje, até para você tirar uma foto, você tem que ter cuidado. Tem alguns gestos que você não deve fazer. Porque se você saiu da sua cidade, que você conhece, que infelizmente, você sabe até qual é a facção que predomina, não é verdade? Infelizmente, verdade. Isso é real. Você não pode chegar numa outra cidade e fazer um gesto, que esse gesto pode ser entendido pelas facções de apologia à facção contrária, e você pode perder sua vida. E isso nós temos notícias nos jornais. Aconteceu com um jovem, eu acho que vocês acompanharam. Então, isso hoje entra na parte segurança. Pois é. Também você falou em fotografia, eu me lembrei de uma coisa, né? Às vezes você faz foto e publicação de tudo que faz, né? E uma coisa que eu sempre observo na minha casa, por exemplo, é de não informar para os meus seguidores no meu Instagram que eu não estou em casa. Porque tem pessoas do bem, que são meus amigos, que me seguem, mas tem pessoas que a gente não sabe, não conhece, né? Às vezes a gente tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, e não sabe quem são todas aquelas pessoas, né? E aí a pessoa está ciente que você não está em casa, que você está em outro estado, que você está viajando, vai passar vários dias fora, e a sua casa está à mercê de ninguém. Não é? Então, a gente observa isso aí também. Olha, é assim, o jogador de futebol, ele se prepara para fazer gol. Não é assim? Sim. O folião, ele se prepara para ir para a folia. Não é assim? E a pessoa que vai fazer o mal, ele se prepara para fazer o mal. E muitas vezes a gente ajuda. Às vezes a gente coloca no nosso carro aqueles desenhozinhos, a mamãe, o papai, um meninozinho e um cachorro. Sim. A gente está dizendo para aquela pessoa que tem maldade no coração que aquela família só tem um homem, uma mulher e uma criança. E um cachorro. Não sei se você lembra daquelas fotozinhas que tinha no carro. Sim. Os especialistas em segurança pediram para evitar aquilo ali. Outra coisa, você vai sair e você coloca no grupo da rua. Que você está agora na praia de Macharanguape, mostra a sua foto, a foto da sua esposa e a foto das suas 2 filhas, que no caso é o meu caso. Sim. Mostra no grupo da rua. No grupo da minha rua, eu não conheço todo mundo. E ninguém, na verdade, hoje conhece ninguém. E muitas das vezes, essa foto do grupo da rua, ela sai e vai para outros grupos que não é mais da nossa rua e agora chega em pessoas que nem lhe conhecem. Mas as pessoas sabem que na sua casa não tem mais ninguém porque você está em Macharanguape. Então, você está facilitando a ação de alguém. Então, não é interessante. Queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para todos os bombeiros de aço, né? Foi uma honra ter o comandante de vocês aqui. Realmente ele é uma pessoa fantástica e a gente aprendeu muito hoje aqui, né? O nosso papo foi muito além e agora eu vou ficar muito mais antenada quando eu for passear por causa das dicas do comandante Iranildo. Eu também quero agradecer a todos os meus alunos, eu quero agradecer a meu pai, a minha mãe. Quero mandar aqui um abraço para o meu professor Isaac, para o meu amigo, meu ex-comandante Coronel Dantas.
também para o nosso comandante, o Coronel Luiz Monteiro, para a gloriosa Polícia Militar, para meus amigos bombeiros civis, a quem eu tenho o maior respeito por todos vocês. E um beijo para minhas filhas, meus filhos e, claro, né, para quem manda, que é a Coronel Anaciara. A Coronel Anaciara é uma figura que a gente ama. Gente, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês hoje aqui. Se vocês gostam mais de temas desse tipo, vocês falam que a gente traz mais informações assim. Foi muito bacana. E segue o nosso Instagram, segue o nosso YouTube, para que você possa ter acesso a conteúdos como esse. E eu vou quebrar protocolo aqui, Jane, e vou dizer que você que gosta de aventura, que gosta de ter essa vida militarizada, você está convidado para nos procurar. Inclusive, nós temos umas mães agora que são militarizadas, né? A gente pega as mães, leva para ralar, passa na lama, passa no fogo, faz o rastejo, paga a flexão e me chama de comandante. Se você acha bonita aquelas fotos, aqueles vídeos que você vê no nosso Instagram, nos procura que a gente faz você sofrer. A minha alegria é ver você chorar. Gente, é lindo ver a equipe do comandante Iranildo. A gente já teve o prazer de receber a equipe, né, os alunos dele aqui no Polo, para fazer umas atividades externas. E é interessante ver aquelas crianças tão pequenininhas ali, batendo continência, seguindo as regras, né? Às vezes a gente tem um filho em casa que é meio disciplinado, bota ele lá para o Bombeiro de Aço, que o comandante Iranildo e a Coronel Anaciara vai colocar ele na linha, viu? Verdade. Então, gente, boa noite a todos. Foi um prazer ter vocês aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Boa noite.